coisa importante são os nossos jargões. Nós estamos danados para usar um monte de jargão que ninguém sabe o que é. Nós estamos tão acostumados que a gente fala e nem percebe que é cheio de palavras que só espírita entende. Aí é perispírito para cá, volitação para lá, desencarnação, e tem pessoas que não dominam esse linguajar. E a gente fala assim como se fosse a coisa mais comum. E aí acaba criando problemas para o pessoal. Outra questão também é a gente está muito mais preocupado com o sensacionalismo do que com a mensagem espírita. Poxa, ninguém chorou, vida parece que tem um choro. A pessoa quer que alguém chore, que o outro se jogue no chão. Não é esse o objetivo. É lógico que a gente tem que trabalhar esclarecimento e consolo junto, portanto tem que esclarecer consolando, e evidentemente emociona, toca as pessoas. Tocar é uma coisa, mas levar as pessoas ao pranto convulsivo é outra completamente diferente. Então a gente não pode trabalhar querendo fazer show, se a pessoa chegar para fazer um show meio na palestra. Não é esse o nosso propósito. Outra coisa também é uma linguagem extremamente empolada, um monte de palavras que ninguém sabe nem o que é, e o cara vai falando e todo mundo vai se perdendo, e é uma impostação de voz forçada, um negócio de meus irmãos, o decesso físico para a alma. Menos, né? A gente está aqui para... Isso afasta as pessoas. Como é que você vai ver naturalidade, vai assistir uma palestra e o cara vem todo estranho para fazer a palestra? Então a gente precisa ter atenção com relação a isso e tomar cuidado com a reação em cadeia da insatisfação, porque a pessoa chega no ambiente de trabalho: gente, fui no centro espírita ontem, valha-me Cristo. Aquilo ali vai só se propagando e a imagem vai avançando. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Nós temos um intervalo aqui, mas eu queria só passar 2 slides que são rápidos e a gente vai para o nosso intervalo. Existe esse acolhimento, existe um segundo tipo de acolhimento, que é o acolhimento do trabalhador, que nós não fazemos. Nós ficamos preocupados com um monte de gente e o trabalhador que se lixe para lá, que se lasque, porque fulano você conhece, fulano conhece, mas está sofrendo, gente, precisa de ajuda. Então o que acontece? O trabalhador, ele também é um espírito, caramba, ele também sofre, ele também tem dificuldades, porque ele também vem de lá conflituado. Ou a gente pensa que porque o cara vira trabalhador espírita está tudo uma beleza na casa dele. Está nada. O trem está pegando lá, às vezes pegando por conta da própria tarefa que a pessoa fica ali tentando trabalhar para não haver conflitos maiores. E é um problema que a gente tem e nós precisamos cuidar disso. Os nossos trabalhadores espíritas também têm vícios. Também tem vícios. Quantos deles estão lutando para conseguir se colocar de pé? Estão fazendo um esforço miserável para conseguir se pôr de pé. Aí de repente fulano perdeu, está jogado e tal. Cara, não suportou, fraquejou. De repente vinha de um histórico vinculado ao alcoolismo e conseguiu se colocar de pé, em todo o momento espiritual no ar, mas aí recaiu. Alguns dizem até assim, não é espírita. Não é espírita. Se ele cair, não é. Porque espírita não cai. Ele desmonta, né? Nós temos que ter misericórdia uns com os outros. Ambiente de trabalho problemático, isso é igual, sim, os outros não tem diferença nenhuma. Também tem conflitos internos. Quantos dos nossos trabalhadores espíritas vivem conflitos profundos, que não abrem nem no espelho os conflitos que têm, mas vivem dentro de si conflitos horríveis? E a gente precisa ter capacidade de fazer esse acolhimento, porque a espírita não adoece, mas fulano adoeceu do negócio desse, devia ter muito karma, né? Por uma doença dessa. Nossa, isso é um karma ainda.
não nos compete esse tipo de leitura. E espírita também se obsedia. Pasmem. Nós temos os obsessores nossos, ganhamos os obsessores da causa e ganhamos os obsessores da casa. Então nós temos 3. Os nossos, o da causa e o da casa. Mas em contrapartida... Oi? Não acredita, leia o Amanhecer de uma Nova Era. Amanhecer de uma Nova Era. Pois é, mas em contrapartida, ganhamos os mentores da causa e os mentores da casa. Eu vou contar uma para vocês, lá de Porto Velho. Eu trabalhava no órgão e eu tinha uma moça que trabalhava comigo, junto comigo, nós trabalhávamos juntos. E ela não é espírita, ela não é nada. E aí um dia o presidente da federação lá foi para falar comigo e eu estava conversando com ela, assim, batendo um papo, discutindo o assunto. E aí ele passou pela recepção, sim, do meu trabalho, e entrou na sala. Quando ele entrou na sala, a moça que trabalhava comigo empurrou a cadeira para trás e ficou assim. Aí, ô Pedro, fala aí, você tem que falar com você. Ele pegou, foi sentou na minha frente. Aí o que é isso? Não, porque a gente vai fazer a viagem. Então, pois é e tal. Aí ficamos decidindo um negócio, porque o meu trabalho estava dando a chance de eu sair. E eu acertamos o negócio, ele ficou tinha uns 3, 4 minutos no máximo, acertamos um detalhe. Levantou e saiu. Quando ele saiu, que eu voltei para a conversa, a moça estava assim. Aí eu disse, que foi, Alice? Quem é esse homem? Aí eu disse, esse é o Pedro, ele é o presidente da Federação Espírita. Pelo amor de Deus, meu cabelo está todo arrepiado até agora. Eu disse, o que foi que houve? Ele entrou e tinha 2 seguranças de 2 metros de altura do lado dele. Ele entrou e eles entraram juntos. Ele sentou, os 2 ficaram com o braço cruzado, em pé, e ele sentado. Enquanto vocês conversavam, os 2 ficaram do lado dele. Ele se levantou para sair, os 2 seguranças deram as costas e falei, não, nós vamos com ele. Sério, é isso mesmo. Se você não tiver a segurança, ele está frito. Então, nós temos os obsessores da casa, os obsessores da causa, os nossos, mas nós temos também uma pleiade de entidades benfeitoras que estão conosco. Então ninguém pode dizer assim, não, eu não vou me meter a mão nesse negócio aí, porque eu vou ganhar uma obsessão louca. E a proteção? Pensou nela também? Existe, nós tivemos uma vez uma manifestação de uma entidade lá em Porto Velho, disse uma coisa que eu nunca esqueci, dizendo que ela havia sido presidente de uma casa espírita há muito tempo, e ela havia perdido a direção da casa. Houve uma eleição que ela perdeu, uma outra pessoa assumiu. E ela, já desencarnada, dizia o seguinte, que quando ela perdeu, o desespero dela por ter perdido, que ela não aceitava ter perdido. Aí eu disse, mas isso é isso mesmo, ela desencarnada, isso é isso mesmo. Não, mas eu não estou reclamando do cargo, eu estou reclamando da proteção que eu perdi, porque o cargo me dava proteção, e eu estou sentindo a falta do amparo que eu tinha. Ela está querendo se reeleger para poder se agasalhar debaixo das asas dos mentores. Quer dizer, existe sim uma proteção espiritual significativa. Claro que existe uma perturbação, existe, mas a proteção espiritual é um negócio excepcional, uma coisa que é impressionante o que acontece nesse sentido. Os nossos companheiros também vêm de outras doutrinas e, portanto, trazem ranços, trazem vícios, trazem determinados comportamentos que não são necessariamente espíritas e que a gente tem que saber lidar para poder administrar isso sem que isso se transforme num desvio doutrinário. Na questão do trato com o trabalhador, para a gente ir para o nosso intervalo, eu só queria deixar um recado. Desculpa, tem isso aqui. Coisas que acontecem na relação com o trabalhador. Como é que se cuida o trabalhador? Frieza. A pessoa
tem um problema e é uma frieza danada. A pessoa perdeu um parente, o pessoal vai lá na casa dele, sim, fulano, é amanhã. Você vai falar, né, na reunião aqui. Vou. Porque você sabe que a morte não existe. Tá. Então é uma falta de respeito, falta de cumplicidade. A pessoa está com um problema e liga e diz assim: fulano, não vou poder ir, que eu tive um problema aqui em casa, não vou poder ir. Ah, meu filho, te vira, a responsabilidade é sua, porque se você não for, é você que vai responder. Então, se eu fizer isso, eu vou ajudar a sua irresponsabilidade. Dê seu jeito e vá. Uma vez eu estava numa palestra, tem uma moça lá no Pará, isso, que ela, quando fala, bate sem dó. E escalaram ela para fazer uma parte do evento lá. E aí, quando ela foi falar comigo, meu Deus, aí eu sentei assim numa fila atrás e fiquei sentado, esperando para ver o que ia dar, né? Mas não demorou uns 10 minutos ela falando, ela disse: o espírita que é espírita é aquele que deixa em casa o filho com febre, sozinho, e vai para o centro espírita. Porque onde está o compromisso? Onde está o compromisso? Se abandona para ficar com o filho, não confia nos mentores, os mentores cuidam. Aí eu baixei a cabeça. Aí tinha uma moça do meu lado e eu disse: você ouviu o que ela disse? Força de expressão. Aí ela não se conformou. Você falou sobre... Aí questionou o pensamento dela e ela reafirmou: é isso mesmo, sim. O que eu estou dizendo, e reafirmou. Aí ela disse: não é força de expressão, não. É força de expressão da força de expressão. O que eu ia dizer num negócio desse? Mas existe essa postura, né, de um julgamento com os nossos companheiros. Um julgamento desnecessário, que é uma falta de acolhimento. Ficar medindo as pessoas o tempo todo, se o cara fez, se o cara não fez, plano errado, plano está certo. E existe até uma certa crueldade na maneira como a gente trata. Não tem uma crueldadezinha velada? Tem uma crueldade. Tem uma pitada de crueldade. E a gente não deveria ter isso, né? Consequentemente, existem certas máscaras que as pessoas vestem para serem admitidos. Ai, minha casa está uma bênção. Ai, meu marido é maravilhoso. Porque se disser que está um problema, olha, eu estou perturbado da minha filha. Uma moça do movimento espírita que é trabalhadora de frente, lá em Rondônia, estava se sentindo perturbada, incomodada. Disse: eu vou abrir uma ficha de tratamento espiritual. Aí foi na casa espírita. Chegou lá, entrou. Aí a entrevistadora: pois não, digo que a estão me abrindo. Você veio abrir uma ficha. Não é possível, gente. Ela: eu não estou me sentindo bem. Você não está se sentindo bem? Mas por que? Sei, é uma perturbação, estou estiado, uma coisa no meu peito e tal. E começou a descrever o quadro dela. Aí a moça disse assim: mas você está trabalhando no movimento espírita? Estou, normalmente, estou. Abandonou a tarefa? Não. Incrível, deve ser, não abandonou a tarefa e está passando por isso. Que interessante, né? Como é que pode? Como se a tarefa fosse escudo para não sofrimento, para que não houvesse encontro com o obsessor. Tem vezes que o processo obsessor aguarda que a gente esteja em condições de recepcioná-los. Então você não tem condição de encontrar seu obsessor, então guarda ele lá, espera um momento. Se agora fulano já tem maturidade para se defrontar, então agora vamos lá, está na hora. E a gente está criando musculatura moral para poder na frente encontrar determinadas situações que ainda não encontrou. Existe pouca interação entre nós, como eu comentei ontem, uma interação muito mais forte dentro da casa do que fora dela. E estou falando aqui das confraternizações. Vamos fazer a confraternização anual da casa, uma vez por ano o povo se junta. E fora disso, passa o ano inteiro desconfraternizado. Aí numa manhã todo mundo senta, come junto, pronto. Nós agora, confraternizar é juntar os irmãos. Isso que é confraternizar. Aí, quer dizer que isso juntou e virou irmão. Aí passa o ano todo, cada um com um lado, brigando, criando confusão, aí senta de novo. É claro que uma por ano é melhor do que nenhuma.
mas não é a melhor opção. Porém, no reverso planetário, nós também temos uma fraternidade legítima que existe entre nós. Existe, não posso dizer que só existe isso, mas existe também amigos verdadeiros, leais, que se gostam, que se protegem, que se cuidam, que se amam, que se ajudam e que fazem tudo um pelo outro. E isso é extremamente louvável, um sentimento muito positivo, que a gente sente que se a gente cair, os nossos companheiros lhe acolhem. Eu tive um ano que fui embora de Porto Velho, resolvi ir embora para Fortaleza, em 97 isso. Comi minhas malas e fui embora. 10 meses eu voltei. Teve mala que eu nem desfiz. Ficava vendo as coisas, gente, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O pau quebrando lá, eu aqui em Fortaleza, na praia. Eu vou voltar para a poeira. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu vinha no avião pensando, eu vou chegar em Porto Velho, o pessoal vai dizer, né? Tá vendo? Gostou? E eu fui esperando isso. E olha, eu cheguei lá, eu me surpreendi com meus próprios amigos. Ninguém me disse isso. Eu esperava receber. Desci do avião, ai meu Deus, vai começar. Primeiro que me pegar vai dizer, viu? Gostou da teia? Tá bom assim? Aí eu desci e pensei, ai, mas que bom que você falou, ah, que legal. Gente, graças a Deus estou entre irmãos verdadeiros. Mas existe sim essa fraternidade legítima, mas esses outros comportamentos precisam ser tratados e cuidados para que eles não aconteçam. E para a gente encerrar, quero só lembrar que trabalhador também é gente, também sofre, também tem dor. Vamos para o nosso intervalo, na volta a gente continua.